Boa noite a todos. Eu sou a professora Lília Natália e hoje nós vamos iniciar a nossa segunda aula dessa disciplina do Projeto Integrador 1. A aula de hoje, pessoal, eu vou falar um pouco do nosso plano de trabalho, que é o nosso produto, né, dessa disciplina do Projeto Integrador, para vocês entenderem cada etapa do plano de trabalho, o passo a passo, como é que funciona. Lembrando que todo esse processo de prática que vocês irão construir, desse plano de trabalho, nós estaremos juntos, né, os professores, tutores presenciais, né, e tutores à distância, para poder auxiliá-los dentro desse projeto, tá bom? Eu vou aqui fazer a apresentação do slide para que vocês possam acompanhar, então, só um minuto, para que a gente, né, possa ter uma melhor qualidade, né? Então, vamos lá, pessoal. Aqui, ok, vamos lá. Então, gente, o plano de trabalho, a primeira coisa, né, que nós vamos pensar é um título. Ele começa pelo título, mas geralmente, antes da gente escolher um título para fechar o título desse trabalho, a gente inicia com uma ideia principal. Por exemplo, a gente vai construir um plano de trabalho de uma palestra sobre sustentabilidade, preservação dos rios. Então, a partir daí que a gente decide a modalidade, a gente vai construir esse tema. Palestra sobre preservação dos rios no município de Guaraí, Araguaçu, né, para alunos de ensino médio. Então, assim, o título ele vai estar muito relacionado com a atividade que nós vamos desenvolver dentro, né, do plano de ação no geral, né? Então, a gente já decide o que vai fazer, então já monta o título. E ele representa o objetivo, como eu falei para vocês, se o objetivo é realizar uma palestra, né, então a gente vai colocar palestra sobre, né, consumo sustentável, enfim, dependendo da temática dentro da cultura oceânica que nós vamos realizar nessa disciplina. E aqui eu vou trazer um exemplo para vocês de um título que foi feito pelas alunas acadêmicas do Sítio Novo. Olha o título do trabalho delas, para vocês terem uma noção na prática. O consumo e produção responsáveis, oficina. No caso delas, elas realizaram uma oficina e a ação de conscientização sobre a fabricação de sabão líquido ecológico com óleo de cozinha residual. Então, elas fizeram uma oficina e uma ação, né, de conscientização. E aí, as duas coisas juntas, que no caso, né, está relacionado com a atividade, o objetivo do projeto. A introdução justificativa é aonde vocês vão apresentar a ação extensionista, tá? Então, você vai falar a atividade extensionista, vai contextualizar o problema, falar da importância da ação. Eu sempre falo que a introdução, a gente vai vender o peixe da gente, e a justificativa, a gente vai o que, né, afirmar, justificar com a importância, relevância daquele projeto, daquela ação de extensão para a comunidade, para o público-alvo, né? Público-alvo são as pessoas que vão participar da nossa ação, e aí vai trazer informação por que a atividade é necessária, né? Qual a relevância social para a comunidade. Então, são tópicos importantíssimos, porque a gente vai vender a nossa ação, né? Como eu falo, o nosso peixe, falando da importância, contextualizando, porque quando a gente vai produzir essa ação, ela precisa ter uma relevância para a sociedade, obrigatoriamente, né? Para a pessoa, para as pessoas que a gente vai orientar. Aí aqui é um exemplo de introdução justificativa, daquele mesmo tema, né, aquela mesma oficina e ação de conscientização em Sítio Novo, do Tocantins, apesar de ser um município banhado por rios, observa a ausência de práticas sustentáveis no descarte de resíduos que afetam diretamente a qualidade da água e do solo, tá vendo? Então já vai trazendo a problemática, né, trazendo assim o porquê que fez essa ação. Um dos principais problemas identificados por meio do diagnóstico na comunidade foi o descarte inadequado do óleo de cozinha. Então, elas viram um problema, né, as alunas, e falaram, olha, o descarte inadequado do óleo, vamos reaproveitar,
né? Vamos fazer. Como nós vamos fazer? Aí colocaram, né, que geralmente é despejado em pias, diretamente no meio ambiente, provocando entupimentos, poluição dos corpos de águas e agravando a degradação ambiental. Então, identificaram uma problemática e aí foram, né, fazer uma oficina para as pessoas aprenderem a reutilizar e, de certa forma, conscientizar. Né? Então, elas consideraram, né, esse cenário, dizendo que a ação propõe uma oficina prática de produção de sabão líquido a partir do óleo de cozinha. Então, assim, o público-alvo, elas colocaram aqui que são mães do quinto ano de uma escola municipal. E com essa iniciativa, elas buscam o quê? Elas sensibilizaram, capacitar a comunidade local quanto à importância do reaproveitamento, né, dos resíduos, articulando saberes populares, práticas sustentáveis. Como parte das atividades, né, será realizada também uma ação de conscientização e feira ao ar livre. Então, depois, né, elas distribuíram esse sabão numa feira ao ar livre, e com isso elas conscientizaram. Então, assim, só para vocês entenderem que na introdução vocês trazem todo o assunto, a justificativa, a relevância, o porquê dessa ação. Então, tudo tem que ter uma relevância, tem que ser importante essa ação de vocês, e principalmente para a questão hídrica, né, que é o nosso tema específico que nós vamos trabalhar nessa disciplina. O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que são os famosos ODS, aí a gente precisa colocar qual o objetivo, essa atividade de extensão, esse plano de ação, ele vai estar atrelado. Então, são vários objetivos. E aí, quando a gente fizer decidir a ação, a gente vai consultar os objetivos da atividade extensionista para ver qual a proposta ela vai ter relação com o objetivo, né? E aqui a gente tem um exemplo do objetivo que as alunas usaram nesse projeto, que foi o objetivo de número 12, que ele trata sobre consumo e produção responsáveis, né? E a ODS 12 busca padrão atual da produção do consumo para garantir o consumo sustentável e eficiente de recursos naturais. Então, assim, a gente vai ter que ver qual objetivo vai correlacionar, né? Assim que vai estar mais alinhada a ação de vocês, e nós vamos colocar obrigatoriamente no projeto, porque é muito importante. A gente sabe que toda ação ela vai contribuir para a gente, né, nesses planos, né, do desenvolvimento sustentável. O objetivo geral, pessoal, ele é alvo de maior abrangência, que é um dos tópicos do projeto de ação de vocês, da atividade extensionista. Por exemplo, os impactos possíveis a partir dos resultados esperados, responde a pergunta para quê. Então, aqui a gente tem o objetivo. Então, geralmente é um objetivo de ação. Realizar uma palestra na comunidade escolar, na Escola Municipal Santa Genoveva, realizar uma ação, né, na praça do município de Guaraí ou Araguaçu, em relação à preservação dos rios. Então, sempre vai ser uma ação, é algo que a gente vai fazer. Conscientizar moradores, conscientizar alunos. Aí aqui um exemplo, conscientizar moradores de Sítio Novo do Tocantins sobre a importância da reutilização do óleo de cozinha na fabricação do sabão líquido. Tá vendo? Então, assim, é um objetivo geral, tá? Ele é bem assim, que está relacionado para quê? Com resultados esperados. Os específicos, eles vão enumerar metas específicas que ajudarão a atingir o objetivo geral. Então, você tem um objetivo geral e os específicos são as metas específicas que a gente vai desenvolver para alcançar o geral. Então, cada objetivo específico corresponde com os resultados esperados, certo? Então, é a pergunta, por exemplo, o quê? O que eu quero alcançar? O que eu pretendo com isso? Né? Então, o que é que é uma ação, né, que você vai conscientizar numa oficina, né, para poder a reutilização de sabão, é o que com isso? Objetivo específico para poder elas aprenderem a confeccionar o sabão líquido através do óleo, ensinar técnicas de fabricação, vão promover a conscientização, oportunizar a economia doméstica com o reuso do óleo da fritura, porque essas mulheres podem vender, né? Envolver gradativamente a comunidade escolar nas causas ambientais, além dos muros da escola. Se a gente, dependendo da ação que a gente for escolher, se for oficina, se for palestra, se for conscientização ao ar livre, os objetivos, eles precisam estar atrelados a essa ação, tá? Que nós vamos desenvolver. O público-alvo é algo muito importante, geralmente
agora que aparece no plano de ação, mas a gente já define no início da proposta, quando a gente conversa, né? Então, quem é que vai ser o público-alvo? Vai ser jovens, vai ser crianças, vai ser na escola, vai ser na igreja, vai ser no pátio, vai ser na praça. Então, quem são o público-alvo de vocês? Né? Então, por exemplo, nesse projeto, o público-alvo foram estudantes do quinto ano, são as mães dos estudantes do quinto ano, né? E aí, e pessoas que frequentaram essa feira ao ar livre, a comunidade, né? Então, assim, o público é quem é que você deseja alcançar. A metodologia, gente, é o detalhamento de todas as etapas do projeto. É aquela receita, é o método. Eu sempre dou o exemplo que é como se fosse uma receita de bolo. A gente tem que colocar no plano de ação o passo a passo da nossa ação. O que, que a gente vai fazer primeiro, no primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo. O primeiro passo, planejar a ação, escrever. O segundo, planejar, é buscar parcerias. Terceiro, organizar, né, o material didático. Enfim, vai depender, né? É a descrição conduzindo cada etapa dessa ação que vocês irão fazer. Então, ela precisa ser detalhada. Então, assim, a primeira etapa, o que você faz? É o diagnóstico da realidade. O que é o diagnóstico da realidade? Por exemplo, se você é de Araguaçu, de Guaraí, é diagnosticar a realidade de vocês, né? O que é que está nessa realidade? O que é que causa problemas na vida de vocês, na comunidade, em relação à questão oceânica da água? Quais são os problemas que vocês possuem aí? E a gente vai trabalhar problemas reais da comunidade de vocês, não são problemas fictícios, tá? A gente vai trabalhar problemas que são encontrados na realidade de vocês, tá, gente? E aí eu vou voltar para a apresentação, porque vamos lá, né? Então a gente vai trabalhar esses problemas reais, não são problemas de outras comunidades, são problemas reais, né? E aí, primeiro ponto é esse, diagnosticou, dentro da metodologia, você vai falar o diagnóstico de realidade. O segundo são as parcerias, se você estiver a parceria, se é numa escola, é Secretaria Municipal de Educação, se envolver saúde, tem que ter a parceria, né, de saúde, enfim, são as parcerias que a gente vai precisar, vocês vão precisar para realizar a ação. Outra etapa, divulgação da ação, aonde é que vocês vão divulgar, para quem, onde, e detalhamento dessa ação, como é que ela vai ocorrer, o passo a passo dela. Então, aqui tem um exemplo, né? Primeira etapa, o diagnóstico, identificar a necessidade de realizar a oficina sobre a produção de sabão líquido, né? No sítio novo, então elas diagnosticaram que não tinha nenhum destino para esse óleo de cozinha. Aí colocar, em agosto de 2014, foram realizadas entrevistas com donas de casa e chefes de família. Então, assim, o diagnóstico pode ser através de entrevista ou pode ser algo que vocês vivenciam, que vocês conhecem, né? A segunda é reunião de alinhamento, logo após o diagnóstico, aí vocês podem se reunir. É o passo a passo, tudo que vocês fizeram para fazer essa ação. A etapa 3, busca de parceria e definição do local, aonde vocês vão fazer, né? Se é na escola, se é na Câmara dos Vereadores, qual é o local que vocês vão realizar a ação. Se for numa escola, tem que pegar a autorização da escola, aí depois definir o local e a data, né? Então, tudo é um planejamento. Aí aqui nós temos ainda na etapa 4, divulgação da oficina, eles precisaram divulgar para as mães, para poder ir, né? No caso, se vocês forem fazer na escola, o público-alvo já vai estar mobilizado, né? Mas se for com a comunidade, precisa divulgar a campanha de divulgação, né? A visita à Secretaria de Meio Ambiente, foi feito um convite para poder participar dessa ação. Então, tudo isso são os passo a passo que vocês vão colocar de como vocês vão fazer para essa atividade de extensão. E a parte boa é que a gente vai estar junto com vocês orientando em relação a tudo isso. A etapa 5 é a organização da oficina, no caso, né? Se for uma palestra, oficina, vocês vão precisar organizar o material, a equipe, o data show, dividir quem vai fazer isso, quem vai fazer aquilo. Então, é muito importante. E a etapa 6 é a realização,
né, da ação, da oficina, colocar esse plano de ação em prática. Então, como é que vocês vão fazer isso? Vocês vão convidar alguém para fazer a palestra? Se forem vocês, se for, né, uma oficina, tem a sessão teórica, a sessão prática das atividades, todo o planejamento precisa ser colocado. Como vocês estão vendo, a metodologia é algo, né, um pouco mais extenso, porque ali vocês precisam detalhar de forma bem mastigadinha o que vocês vão fazer. E na etapa 7 é o relatório final e seminário, que é aquilo que está previsto no cronograma, e vocês vão colocar também, que é a elaboração do relatório final e a apresentação dos resultados no seminário, no banner, né, que depois da ação, né, de extensão, vocês vão ter o resultado e vão poder fazer esse relatório com fotos, contar como é que foi e depois vão apresentar esse trabalho escrito em um seminário, né, que é aquilo que foi explicado no primeiro dia de aula. A etapa 5 e ainda, né, na etapa 5, a preparação de ações, gente, compra de materiais, vocês vão colocar tudo, detalhar, tudo vocês vão colocar aqui. Alinhamento da oficina, tudo que vocês realizarem, vocês vão colocar. É porque tá repetindo, viu? Aí aqui, vamos lá. Depois feito isso, são os resultados esperados. Descrição dos possíveis resultados vislumbrados com a concretização dos objetivos da ação extensionista. Então, o que, que você espera dessa ação? Eu espero conscientizar a população de Guaraí, Araguaçu, sobre a importância dos recursos hídricos, para que a gente não possa desperdiçar água doce, porque, né, a gente sabe que, assim, apesar da gente ter abundância, se a gente não preservar daqui uns anos, isso pode acabar, e a importância de tudo isso. Então, assim, o que você espera com essa ação? E você espera que as pessoas elas possam entender que isso é importante, né? E ainda colocar repercussão nas redes sociais, ambientais, a mudança de comportamento, que através dessa ação de vocês, as pessoas possam melhorar o comportamento dela em relação, no caso da gente, a cultura oceânica, tudo que envolve o meio ambiente, a água, né? Isso está relacionado. Aí aqui um exemplo, né? Como resultado esperado, contribuir para a conscientização sobre a preservação do meio ambiente, conscientizar sobre o perigo do descarte desses resíduos, capacitar as mães, contribuir com a ODS 12. Então, tudo isso é que espera com o final dessa ação. O cronograma é toda atividade planejada ao longo do projeto, né? Então, vocês vão colocar aqui o cronograma da ação, quando é que vocês vão realizar, são as datas, a data de encontro, a data de reunião, a data da ação, tudo vocês vão colocar. O cronograma são datas que a gente coloca e inclui para planejar, né, e se organizar em relação à ação. O orçamento é o orçamento financeiro, tudo que vocês vão utilizar para realizar a ação, vocês vão colocar a quantidade, o valor e o valor total, né, dos gastos que vocês vão ter para realizar a ação. Vale lembrar, gente, que, assim, infelizmente, né, os gastos, eles são custeados pelos alunos, então é importante que as ações, elas, né, sejam ações que não gerem, né, custos para vocês. Essas foram as referências utilizadas na aula. Muito obrigada. Agora eu vou apresentar aqui para vocês, pessoal, uma, um material, na verdade, que ele é sobre as atividades de extensão, né, da disciplina específica aqui, para que vocês possam, assim, ter conhecimento sobre a temática que nós vamos trabalhar. Então, eu separei aqui alguns assuntos relacionados aos municípios chaves que nós trabalhamos, que é Guaraí e Araguaçu. Então, assim, esse projeto, ele apresenta a iniciativa de extensão focada na preservação dos recursos hídricos, né, e na conscientização ambiental para os municípios de Guaraí e Araguaçu. As atividades propostas visam integrar comunidades locais, saberes tradicionais, práticas sustentáveis para enfrentar os desafios das mudanças climáticas na região. Então, assim, o que a gente pode realizar? Exemplos, assim, do que nós podemos fazer de ações de extensão. A Guaraí possui uma área de nascentes, de pequenos rios que são essenciais para abastecimento local. Então,
As ações que poderiam ser feitas no município poderia ser em relação à preservação ambiental e conscientização das mudanças climáticas. Oficina de reflorestamento, que é uma ação que poderia ser feita em Guaraí. Campanha de água, né, no caso, campanha Água é Vida, realizar campanha educativa em escola sobre o uso consciente da água, né? E essa oficina, ela pode ser para a escola, para a comunidade, para estudantes, né, para lideranças locais. Poderia ser feito um seminário sobre mudanças climáticas, organizar, né, com especialistas, pessoas da área sobre os impactos, abordando as secas prolongadas, a influência no ciclo oceânico, no clima regional. Então, assim, são várias coisas que vocês poderiam estar realizando. E as atividades complementares que poderiam ser realizadas em Guaraí, um mutirão de limpeza, mobilizar a comunidade para realizar limpezas em áreas próximas nascentes, feira de educação ambiental, oficinas, palestra nas escolas. E já no município de Araguaçu, o que poderia ser feito em relação a isso? Valorização dos saberes ribeirinhos, organizar encontro com pescadores, moradores e ribeirinhos, limpeza do rio, Araguaia, Festival de Cultura Oceânica, é, monitoramento comunitário das águas, educação ambiental, da mesma forma, todas as atividades poderiam ser desenvolvidas, né? Os impactos esperados dessas atividades, conscientização ambiental, preservação hídrica, conexão global e local, para as pessoas entenderem a importância, o quanto nós estamos aqui no Tocantins, a pequena atividade que nós fazemos, ela contribui para preservação do oceano, integração de saberes, né? Então, assim, o pouco que a gente faz, que a gente acha que nós, né, não podemos contribuir, não, mas aqui nem tem oceano, mas as nossas pequenas ações dentro da comunidade, como cidadãos, essas ações elas contribuem de forma grandiosa para a preservação ambiental, para a preservação dos rios, inclusive para também contribuir para a vida maior da cultura oceânica do nosso oceano, né? Então, assim, tudo que a gente faz, gente, gera impacto na natureza, gera impacto para o mundo. Então, cada atitude que a gente faz, cada ação que vocês vão desenvolver, ela vai prolongar a vida do nosso ambiente, prolongar a vida dos nossos netos, dos nossos bisnetos, a gente vai contribuir para que haja vida na Terra daqui 100 anos, né? Daqui 50 anos, para que os nossos sucessores, os nossos, né, parentes, as pessoas que vierem após, né, a nossa vida na Terra, elas possam, né, assim, viver de uma forma mais harmoniosa e que não possa faltar nada para elas, né? Então, assim, a gente precisa pensar no todo, no futuro, na preservação ambiental, é o papel nosso cuidar, né, do que é mais importante, da água, dos oceanos, né, dos rios que estão interligados, e eu acredito que nós teremos ações excelentes, irão contribuir grandemente para o município de Araguaçu e o município de Guaraí. Então, eu conto com o apoio de vocês, né, nessas atividades e contem com o nosso apoio, principalmente, para que a gente possa desenvolver ações exitosas e, quem sabe, né, nos se tornar projetos aí permanentes dentro da comunidade, dentro das escolas e dentro do município, tá bom? Então, meu muito obrigada para vocês e desejo uma boa noite.